Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal Sede Santos Sempre. E você que está assistindo, já te peço desde já que curta o canal e compartilhe para que mais pessoas também sejam evangelizadas através deste canal. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de São João, capítulo 11, dos versículos 1 ao 45. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os seus pés com os cabelos. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Maria, ou melhor, de Marta e de sua irmã Maria, e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia? Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outras vezes para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei, o que pedires a Deus, ele o concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisso? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido. E perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com Lázaro, não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que
se creres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje, quinto domingo da Quaresma, o Evangelho apresenta-nos a ressurreição de Lázaro. É o último dos milagres de Jesus narrados antes da Páscoa. A ressurreição do seu amigo Lázaro. Vemos aqui nesse Evangelho que Lázaro, irmão de Marta e irmão de Maria, estava doente. As irmãs, em sua aflição, enviam uma mensagem a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Esta é a mensagem enviada. Aqui já percebemos a confiança de Maria e a confiança de Marta. Elas depositam essa confiança em Jesus, reconhecendo-o como fonte de cura e fonte de esperança. No entanto, ao ouvir isso, Jesus diz: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus. Esta afirmação nos recorda que os caminhos de Deus muitas das vezes não são os nossos caminhos. E que Ele pode transformar o sofrimento em ocasião para manifestar a sua glória. Né? Jesus fala que da morte do corpo não é a mesma morte da alma. Né? Muitas vezes não. Quando nós morremos, né, para este mundo, nosso corpo ele é deteriorado, né? Mas a nossa alma ela volta para Jesus. Né? Num processo, é claro que se nós dependemos de um processo de santificação, de passar por um purgatório até chegar ao reino dos céus. Mas nossa alma não fica agarrada em nosso corpo. Então, e ao chegar em Betânia, Jesus encontra Marta, encontra Maria, e em luto pela morte do irmão. Marta, ela expressa sua fé ao dizer: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não tinha morrido. E mesmo diante da dor, ela mantém essa confiança no Senhor. Então, essa confiança que nós precisamos estar, né, ligada diretamente a Jesus. Confiar que Jesus pode todas as coisas, né? Que nós precisamos ter a mesma esperança que Marta e Maria teve, né, da ressurreição de Lázaro. Jesus, então, ele assegura: teu irmão ressuscitará. E quando Marta fala da ressurreição do último dia, Jesus declara: eu sou a ressurreição. Jesus fala para mim: eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Esta proclamação de Jesus é central para a nossa fé. Como foi para a fé de Marta e Maria, é também para nós. É central para nós, para a nossa fé. Ele não apenas promete vida após a morte, mas Ele próprio é a vida. Né? Crer em Jesus significa, sim, participar desde já da vida eterna que Ele oferece para cada um de nós. É um convite à confiança. Jesus, nesse Evangelho, Ele nos convida a uma confiança absoluta nele, sem reservas. Ele que venceu a morte por cada um de nós. Venceu a morte e abriu a porta do céu para a nossa salvação. Quando Jesus chega ao túmulo de Lázaro, ele ordena que removam a pedra. Marta hesita por causa do tempo decorrido desde o sepultamento, já cheirava mal. Né? Contudo, Jesus insiste: não te disse que se creres verá a glória de Deus? Então, num gesto de autoridade divina, ele chama: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai do túmulo, ainda envolto nos lençóis mortuários. Esse milagre é um sinal poderoso de vitória de Cristo sobre a morte. Mas, além disso, é um chamado para cada um de nós. Para mim, para você, para que nós possamos sair, né, das nossas sepulturas espirituais. Né? Quais são as sepulturas que nós nos encontramos hoje e que precisamos sair? Né? Fazer o mesmo que Marta e Maria fizeram com Jesus. Né? Muitas das vezes nós estamos presos a situações de pecados,
situações de desesperos, que muitas das vezes nos impedem de viver plenamente a vida em Cristo. Assim como Lázaro foi chamado à vida nova, nós também somos chamados a essa vida nova. Chamados por Cristo a deixar tudo para trás que nos aprisiona, né? E nos aproximar de Jesus. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, este evangelho nos desafia a mim, desafia você a renovar a fé, a renovar a nossa fé no Senhor da vida, né? Que possamos acreditar firmemente na promessa que Cristo tem para cada um de nós. Quem vive e crê nele não morrerá jamais. Se nós acreditamos em Jesus, nós jamais morreremos, né? Nós teremos uma vida eterna no reino de Deus. Que possamos então responder como Marta: sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, e assim viveremos na esperança da ressurreição final e na certeza da vida eterna com Deus. Que o Senhor e Jesus Cristo nos conceda essa graça, né, de ressuscitar a cada dia, não ficarmos aprisionados às coisas desse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.